Agora nós vamos para a palestra Design Thinking aplicado ao serviço legislativo, com Cândido Azeredo. O Cândido é formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP e pós-graduado pelo IPT e pela Fundação Getúlio Vargas. Ganhador dos principais prêmios de inovação e design mundial, como o IF Design, Red Dot, IDEA USA, IDEA Brasil. Ele é membro do Fórum de Inovação da FGV, da EASP, da Escola do Diálogo de São Paulo, da Escola de Redes, da Society for Organizational Learning Brasil, do Design Management Institute e do The Art of Hosting. Co-criou o método LabGov para inovação em governo e tem trabalhos desenvolvidos junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Associação Brasileira de Educação Financeira, ABEF, SP Leituras, Instituto Natura e Fundação Telefônica. Cândido, por favor. Posso pegar essa aguinha aqui? Bom dia. Consegue me ouvir? Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz pelo convite. Muito feliz de estar trocando com vocês, abrir essa possibilidade de troca. Muito feliz por ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse projeto. É uma coisa que ele não falou no meu currículo, eu sou caipira, e como um caipira eu gosto muito mais de prosear do que de palestrar. E só para eu ter uma ideia aqui, quem levantar a mão, só para eu ter uma textura aqui, quem que já trabalhou com Design Thinking aplicado na sua realidade? Tá. E, bem, quem tem um conhecimento, tem pelo menos já estudou, participou de workshop de Design Thinking aqui? Legal. Bem, eu vou falar para vocês de um projeto que eu sou apaixonado, que é esse do design aplicado ao legislativo, no caso municipal. Na verdade, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, e esse projeto faz parte desse meu trabalho de aprofundamento do que eu faço. Eu queria, antes de tudo, convidá-los a ter uma postura diferente nesse momento com relação à nossa relação aqui em termos de palestra, o palestrante e vocês de ouvintes. Porque, na verdade, para mim, esse momento está sendo uma abertura a um processo de cocriação aberta. O projeto hoje ele chega no momento em que é necessário o envolvimento ainda maior das pessoas, da sociedade. E desde o início, esse projeto teve o objetivo de ser um processo cocriativo e de ser um processo de conhecimento aberto, para que ele fosse apropriado e reaplicado dentro das micro-realidades dentro do Brasil. Bem, como que surgiu o projeto? Esse projeto, na verdade, ele surgiu num processo de transição, onde eu estava trabalhando no Telos, eu fui um dos co-criadores da metodologia de inovação, e eu estava indo para o Rio de Janeiro, me desligando do Telos, e, ao mesmo tempo, isso foi no final de 2012, eu recebi um convite para participar de uma oficina, uma facilitação, de uma integração da equipe de um vereador, do Ricardo Young, que tinha acabado de ser eleito em 2012, e ele tinha formado a equipe e precisava de uma integração. E um grande mestre, José Bueno, me convidou para co-facilitar essa integração. E lá eu conheci com mais profundidade o Ricardo, eu já tinha contatos de outros contextos, mas eu tive contato com a equipe dele, um pessoal de altíssimo nível, que ele havia pensado de várias áreas e tinha colocado para trabalhar dentro desse mandato, que já de começo tinha a intenção, o objetivo muito claro e explícito de ser altamente inovador e de romper paradigmas dentro da prestação de serviço do legislador. Bem, eu fiquei apaixonado pela equipe, mas eu fiquei meio desconfiado que o Ricardo não sabia muito bem o que eu fazia naquela época. Eu falei assim, Ricardo, eu não sou um facilitador. Vamos chegar aqui para eu te contar qual é o meu contexto, o que eu faço de fato. Aí ele falou, pô, agora entendi o que você faz, então vamos começar um processo de diálogo para entender, de repente, como que você pode colaborar, de repente, mesmo morando no Rio de Janeiro, você pode colaborar para o mandato. E foi aí
que, em janeiro de 2013, eu recebi um novo convite da equipe para cofacilitar o planejamento estratégico do mandato para 2013. E aí eu cofacilitei com o Eduardo Rombauner, e foi uma paixão completa, porque eu tive contato aí com os valores, princípios e objetivos do mandato. E aí eu pude entender com mais clareza como que, dentro da minha experiência prévia, eu poderia adequar para aquela realidade específica. E aí a gente sentou e codesenhou esse que seria o início do projeto. E o projeto, na verdade, ele teve início... Deixa eu só botar isso aqui, que eu estou olhando para o meu retorno aqui, não estou tendo retorno, porque o microfone está muito próximo. Esse projeto, na verdade, começou em abril de 2013, quer dizer, ele começou, de fato, em dezembro, porque entendendo já a integração de equipe como sendo um planejamento, como já sendo o momento de preparação para entrar num processo de inovação. Ele foi reforçado em janeiro com o planejamento estratégico. Agora, de fato, dentro, digamos assim, de um processo mais parecido com o processo do design, do pensamento do design, ele começou, de fato, em abril. E esse projeto ele tinha um objetivo, na verdade, muito simples, ao mesmo tempo muito ousado, que era de repensar e avaliar a atual prestação de serviço do vereador para a cidade de São Paulo. Eu vou passar... na verdade, eu estou me contendo, porque eu queria falar tanto desse projeto, mas 40 minutos é absolutamente inviável. Assim, então, vocês me desculpem se eu for, de repente, passar muito rápido sobre alguns aspectos, mas depois, nas perguntas, eu espero que eu possa complementar um pouco o interesse de cada um. Bem, primeiro, o óbvio, assim, o porquê melhorar o serviço da prestação de serviço do vereador para a cidade. Primeiro, os indicadores que mostram um alto nível de insatisfação da sociedade com relação à prestação de serviço da cidade de São Paulo, e são indicadores que mostram que, ao longo dos últimos anos, isso só vem piorando. Hoje, 54% da população acredita que a prestação de serviço é ruim ou péssima. Outro índice do IBEM que coloca que os vereadores têm um dos piores desempenhos dentro das instituições públicas de serviço, quer dizer, é algo preocupante. Outra coisa é melhorar a confiança social em relação à instituição. Hoje, das 24 instituições e órgãos públicos, a Câmara Municipal tem a pior avaliação. 68% não confiam no trabalho da Câmara Municipal. E outro aspecto extremamente importante é potencializar o bem-estar da sociedade com os recursos públicos já disponíveis pela Câmara Municipal. Esse ponto aqui foi um achado dentro do projeto, ou a constatação foi um achado, porque a potência da Câmara Municipal e do gabinete para contribuir com esse bem-estar é absolutamente incrível. Eles têm um orçamento nada pequeno, de quase R$500 milhão por ano, para dar conta, inclusive, de todos os gabinetes. Os gabinetes dispõem de mais ou menos R$1.700.000 anual, uma equipe de entre 19 pessoas, incluindo o vereador. Então, assim, se você imaginar que são 55 gabinetes, mais uma estrutura que dá apoio a todos esses gabinetes, é absolutamente assim, estimulante entender e se conectar com esse grande, é quase como uma grande centro de pesquisa na área do legislativo, dentro das atribuições e funções que ele oferece para a sociedade. E a outra questão importante, por que fazer esse projeto, são várias pesquisas e constatações de que existe um desempoderamento do cidadão. Desde problemas de amnésia eleitoral, onde você vota num legislador e depois você logo tende a esquecer qual que você votou e não tende a acompanhá-lo e nem exigir dele o desempenho que você gostaria como seu representante. Vários outros fatores de qualidade das interfaces de participação dentro do legislativo, executivo, o engajamento sócio-governamental. Então, tem uma série de questões de empoderamento do cidadão e dessa cultura da cidadania que é fundamental abordar, né, nesse projeto, né? Então, é uma grande justificativa do porquê investir tanta energia nisso. E a outra coisa também, que foi uma grande descoberta,
que é, na verdade, o potencial de reaplicação de todo esse conhecimento, essas ideias, essas práticas que forem aqui pilotadas durante esse projeto. A quantidade de vereadores no Brasil é imensa. São 56.810 vereadores distribuídos nos nossos 5.566 municípios no país. Então, a escala disso e a penetração que isso pode ter, o impacto sistêmico desse movimento de olhar para o legislativo com outros olhos, do serviço legislativo com outros olhos, é fenomenal. E isso é muito empolgante. Bem, qual o contexto do trabalho, do meu projeto, né? Que é importante para entender as escolhas que foram feitas e os desafios que provavelmente serão enfrentados daqui para frente, não só no contexto da onde eu estou inserido, mas do processo de reaplicação disso em outras realidades. Foi a primeira vez que eu trabalhei sem equipe, eu trabalhei sozinho. Nos últimos 15 anos, eu sempre trabalhei junto com outras pessoas, preparadas, com metodologia completamente alinhada, com um apoio fantástico de back-office. Dessa vez, não. Eu estava lá como consultor independente, porque essa oportunidade não cabia, não tinha recursos para outra pessoa, mas foi um desafio que eu quis aproveitar mesmo assim, sabendo dessa limitação. Foi um processo semi-intensivo, porque eu me mudei para o Rio de Janeiro, de fato, mas continuei prestando serviço em São Paulo. Ao mesmo tempo, queria prestar esse serviço, ou, na verdade, estar envolvido nesse projeto de forma absolutamente integral e exclusiva. Então, foi um desafio. Durante 15 dias, mais ou menos, eu ficava trabalhando nele virtualmente. Durante uma semana, eu vim para São Paulo, de forma presencial, eu ficava dedicado a ele. A maioria das pessoas no gabinete são de pessoas iniciantes no Legislativo. Então, é o primeiro mandato do Ricardo. Muitas pessoas ali vieram de outros contextos de governo, contextos de iniciativa terceiro setor, mas como é trabalhar no Legislativo, é uma outra cultura. A cultura e a dinâmica da Câmara, realmente foi alguma coisa que me surpreendeu. Eu não encontro paralelo e é muito difícil de descrever, porque é um ecossistema muito próprio e são camadas e camadas na verdade, são 450 anos de camada, da maneira de você prestar o serviço do legislador para a sociedade. E é muito próprio, é uma dinâmica muito instável e muito exigente, muito demandante de posturas, de decisões, de definições. Então, é algo extremamente difícil de trabalhar. Uma alta complexidade dos temas, são todos temas que são intersetoriais, multidisciplinares. Então, um problema de transporte público não é um problema de transporte público, é um problema de segurança, é um problema de infraestrutura, é um problema de educação, é um problema de uma série de coisas dentro da cidade. Os recursos para esse projeto foram bastante limitados. Então, não dava para contratar grandes outras pesquisas ou ampliar a base de apoio para poder desenvolver isso melhor e mais rápido. No entanto, eu tive um apoio interno assim inesperado, assim, tanto do gabinete, quanto das pessoas da Câmara, quanto da sociedade civil e entidades que já trabalham com o Legislativo há muito tempo. Foi um acolhimento incrível, quando eles se conectaram com o propósito do que a gente estava fazendo e entenderam que aquilo seria um ganho, uma conquista pública no final do processo. Como que foi feito? Algumas premissas do trabalho eu queria muito dividir com vocês, porque elas também são fundamentais. A primeira foi um esforço muito grande, isso daqui demandou muita energia e um preparo antes de começar o processo. Eu digo, o processo é no dia a dia, ou seja, antes de ir para lá e antes de começar a interação com todos esses atores do projeto, eu tive que me preparar muito para poder entrar empaticamente em conexão com as pessoas, conhecer a vida delas, conhecer da onde elas operam, da onde elas falam, qual o contexto da fala dela, para justamente buscar, através da profundidade, a qualidade da informação. E isso é muito difícil, é muito exigente. A outra premissa do trabalho é tornar o processo o mais invisível possível. Na verdade, é para evitar a postura de consultor externo que chega, detentor de uma solução pronta ou de uma maneira de fazer que
que seria a ideal, ou a mais recomendada, e perder o passo, a oportunidade de escutar quem já está lá fazendo e que já sabe fazer muita coisa, e perder e não ter a oportunidade de entender o aprendizado da pessoa para que ela coloque aquilo dentro do projeto e para benefício do projeto e para o seu próprio benefício. Então, conseguir focar muito mais nesse modelo mental que a pessoa já trazia, e muitas dessas pessoas tinham absolutamente o modelo mental do design, operavam já dentro dessa realidade, mas, de repente, não faziam de uma maneira muito mais tácita do que de uma maneira estruturada, uma maneira explícita, mas já tinham isso. Isso era muito importante reconhecer, valorizar e trazer para o contexto do projeto. Então, a minha posição dentro dessa jornada foi de muito mais construir condições e estímulos para que surgisse, a partir dessa própria rede, o diagnóstico e o prognóstico do que deveria ser feito, ou seja, quais são os pontos que a gente deveria olhar, porque são pontos cruciais de melhoria, e que, se fossem melhorados, poderiam trazer ganhos sistêmicos enormes. E como fazer isso? Ou seja, qual o caminho a adotar, quais seriam as soluções para isso, e até mesmo o processo. Então, criar condições e estímulos para que isso emergisse das pessoas era uma maneira, inclusive, de reconhecer e agregar ao projeto, ao processo, esse conhecimento já existente e essa potencialidade nesse processo de cocriação. O processo foi colaborativo desde o início, só que com uma preocupação muito grande, que é de respeitar os limites das pessoas. Muitos queriam participar totalmente, assim, quase que abandonar a função dele para ficar em prol do projeto, mas isso era inviável. E muitos não queriam participar queriam ser envolvidos, queriam, de repente, ser notificados periodicamente, mas não estavam preocupados no envolvimento tão grande, apesar de reconhecer a importância do projeto. Então, existia uma amplitude muito grande de interesses e disponibilidades de envolvimento que tinham que ser contemplados e respeitados. Inclusive, em vários momentos, eu até pela minha empolgação e ânimo com o projeto, eu acabei solicitando muito certas pessoas que, no final, eu descobri que acabaram ficando sobrecarregadas e até ansiosas, porque não podiam dar mais do seu tempo, mais da sua energia. Isso foi fundamental para recalibrar o processo e aprender que também, por mais que seja poderoso e produtivo para o processo, o envolvimento desses agentes, tem que existir um cuidado muito grande também para não estressá-los nisso. Muito mais do que um consultor, eu fui um facilitador nesse processo, mas não um facilitador passivo. Eu também tive o meu nível de atividade, de coautoria nesse processo. Mas a preocupação em que fosse uma jornada de mútua aprendizagem foi essencial para que as coisas que nós descobrimos e criamos juntas, elas pudessem ter acontecido. Porque se eu não tivesse aberto e predisposto a aprender com aquele enorme conhecimento acumulado de vários setores, várias pessoas diferentes, eu não teria sensibilidade de olhos também para colocá-los dentro do projeto, pelo menos, inclusive, fazer articulação entre eles. Bem, processos e ferramentas, vocês já viram em outras palestras, já conhecem, pelo que eu pude ver aqui, já estão familiarizados. Esse daqui é mais ou menos o processo de design, um desenho, um atalho, na verdade, de comunicação, né? Apenas para mostrar um mapeamento de onde se está, para onde se quer ir e o que se faz nesses momentos. De fato, tudo isso acontece de forma muito embolada, mas ele é útil para, em alguns momentos como esse, de comunicar alguns aprendizados e algumas reflexões. Então, como eu disse, o momento de preparar começou em dezembro de 2012, e a segunda parte, o segundo momento ali de entender, observar, enfim, ele começou em abril de 2013. Na verdade, começou em janeiro, já com um planejamento estratégico. Foram 2 momentos de projeto. A primeira metade, a rosinha, ela aconteceu, então, começando em dezembro e foi até julho de 2013, e a parte amarelinha, ela começou em agosto e é o momento que eu estou hoje ainda.
Basicamente, a dinâmica entre as pessoas, a interação entre elas aconteceu de forma também pendular, ou seja, várias atividades eu desempenhava de forma individual e muitas vezes solitária, até porque eu estava no Rio de Janeiro, enfim, e mesmo estando em São Paulo tem coisas que enfim, tinha que lidar sozinho, e muitas outras, ou a maior parte delas, eram em duplas, trios, e num nível crescente de envolvimento das pessoas. E isso voltava depois para o e ia para todos, então era sempre um processo misto de fazer as coisas sozinhas, eu diria que a menor parte do tempo foi isso, e de fazer as coisas junto com os outros, mas sempre nesse sistema de oscilação, de pêndulo. O público envolvido nesse processo variou desde pessoas do gabinete, a pessoas da Câmara Municipal, a pessoas da sociedade, especialistas, cidadãos, lideranças comunitárias. Foi mais ou menos o envolvimento de umas 50 pessoas durante esse processo, que também oscilava. Agora, uma coisa que foi constante é que, a partir do momento que eu criava uma relação com essas pessoas, o processo de mantê-las sempre dentro da ação, ou seja, do projeto, foi intenso, ou seja, constantes ciclos de feedback, constantes verificações de informações e de ideias que iam surgindo. Então, houve uma grande preocupação e investimento de tempo para que isso acontecesse e eles não se descolassem dessa contribuição. A pedidos, eu fiz um pequeno inventário aqui de ferramentas que foram utilizadas. Isso daqui depois, na verdade, não tem importância, é mais para ilustrar. Vocês podem depois olhá-la na apresentação, no vídeo, porque eu só vou falar de 3 delas, mas o que eu queria trazer aqui, que é de essencial de todas elas, é que elas não foram feitas de uma maneira ortodoxa, do tipo, agora vamos fazer isso, pá, e a gente senta ali e faz aquilo. Elas foram feitas muito mais dentro de uma mentalidade hacker e diluída, dentro até daquele princípio de que o processo fosse invisível e sutil, para poder ter espaço de incorporar outras fontes de conhecimento, outros repertórios, mas elas foram, sem dúvida, importantes, até como um checklist para lembrar que certas coisas precisavam ser investigadas e que facilitava, inclusive, o processo de comunicação utilizá-las. Eu vou, explicando um pouco o projeto agora, eu vou falar sobre essas que estão marcadas em laranjinha. Bem, algumas inspirações para esse projeto, na verdade foram dezenas, um processo acumulado de inspiração, inclusive agora com a palestra do Carlos, eu fiquei fritando aqui com as possibilidades e preocupações que eu já vou poder incorporar no projeto. Fiquei muito feliz com as coisas que você disse, e tem inclusive algumas inspirações em comum aqui. Bem, o projeto do De Olho no Legislativo, que foi feito pelo voto consciente, é um projeto absolutamente fundamental para quem quer trabalhar com legislativo, para quem quer entender desempenho, critérios de avaliação, um pouco da história, funções do legislativo. É um trabalho lindo, lindo. Um trabalho que merece, ele é recém-lançado, lançado agora em 2013, foi um processo de mais de 10 meses de um grupo grande de pesquisadores, um deles é o Humberto Dantas, que foi organizador, mas é um trabalho que foi muitas mãos, referencial. Quem quiser se interessar, quem interessar por legislativo, inovação legislativo, em um momento ou outro vai ter que cruzar com ele. Uma outra referência muito importante, principalmente para as minhas premissas e da maneira de atuar como designer nesse processo de inovação, é toda a tecnologia social e modelo mental desenvolvido e ainda disseminado pelo Tião Rocha na verdade, não é só o Tião Rocha. O Tião Rocha é a figura emblemática, mas é todas as pessoas, todas as comunidades que fazem parte do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD. Isso daqui vale uma imersão, vocês se aprofundarem nisso, mas, essencialmente, o acolhimento, o empoderamento e a empatia são traços notáveis desse projeto de tentar simplificar a complexidade para que ela seja acessível para uma maior quantidade de pessoas. Então, esse aprendizado que eu trago, com a vivência que eu tive com o Tião, é uma inspiração constante no meu trabalho. Um outro modelo mental fundamental
para o que eu faço, eu imagino, para a inovação no legislativo, é o pessoal da Transparência Hacker, que já tem um trabalho fenomenal, tem um modelo mental, tem ferramentas, tem toda uma área de conhecimento, inclusive projetos desenvolvidos com o legislativo, com o executivo, para melhoria e inovação, que é fundamental também entrar em contato, se envolver, participar de laboratórios, de todo esse conhecimento que eles já deixam disponível. Bem, referências internacionais, eu, na verdade, coloquei essas publicações apenas para citar as entidades por trás. O Design Council, a IDEO e a Nesta, na Inglaterra. Em particular, essas 3 publicações, porque elas trouxeram algumas questões específicas para o projeto. O Design for Public Good, ele coloca algumas questões dessa escala do design e do impacto que ele pode exercer nas instituições. O Innovation in Government, ele traz vários pontos de atenção que são importantes de considerar nesse processo de mudança, de melhoria. E o Radical Efficiency, que é a publicação específica, ela tem várias tecnologias sociais, inclusive uma do Brasil, que foi desenvolvida pelo... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Pelo Dominique Barter, com sistema restaurativo, justiça restaurativa, que também é um case dessa publicação imperdível. Bem, queria mostrar agora os outputs desse trabalho, basicamente 2 outputs essenciais, ou entregas desse projeto, né? A primeira aconteceu em julho, né, que foi a transição para a segunda metade do processo, e ele serviu de base para a entrada do segundo processo. E o que foi feito, o que foi entregue como produto? Nossa, o ar-condicionado está secando minha boca. Desculpem. Basicamente, foi um processo muito grande de convergir as informações levantadas e o aprendizado de forma que ela fosse útil para as pessoas e não apenas virasse uma série de relatórios, planilhas, matrizes que iam ficar super bonito do ponto de vista de quem está prestando o serviço, mas muito pouco prático do ponto de vista de quem vai aplicar aquilo no dia a dia. Então, também foi um processo muito grande de simplificação de todo aquele universo de 4 meses de envolvimento das pessoas e de curvas de aprendizado e de ideias e de soluções e de possibilidades de encaminhamento, que foi dificílimo convergir para chegar na essência de quais são os pontos de alavancagem, quais são os pontos de melhoria, para que a gente pudesse se debruçar, então, no restante do processo. O que foi feito disso? Foi, na verdade, formalizado ou tangibilizado em cartas, que, na verdade, são fichas que explicam, eu vou mostrar agora uma delas em maior detalhe, que explicam um pouco mais a importância e qual é aquele ponto de melhoria que foi identificado pelo coletivo. E aqui, eu só estou dando um zoom nessa carta, que é uma das cartas das 33, a carta 19, e estou dando um zoom na parte de cima dela para mostrar como é que ela é construída, que é um pouco também, ela é em si uma ferramenta, né? Basicamente, ela tem a cor dela, ela mostra o grupo temático da qual ela faz parte. Ela tem um chapeuzinho que é o papel do legislativo, que é o título dela. Tem uma pergunta, que é a pergunta, na verdade, norteadora, que impulsiona a ação e não fica olhando para aquilo que deu errado, mas, tá bom, uma vez constatado isso, o que a gente pode fazer a partir daqui? Então, nesse caso específico, o papel do legislativo, como compreender e explicar para a sociedade o que o vereador e a Câmara fazem. Descendo no corpo da carta, tem uma parte que, na verdade, fala o para que aquilo é importante. No caso, essa carta, vou só ler apenas um. Ajudar a sociedade a se relacionar mais e melhor com a Câmara, recalibrando suas expectativas sobre o trabalho e os limites do Legislativo. Fomentar a transparência do Legislativo e sua fiscalização, usar mais e melhor todos os serviços e equipamentos públicos já disponíveis, tornar mais efetiva a comunicação interna e externa. Isso daqui, na verdade, é apenas um resumo da importância daquela carta para quando você pegar, porque, na verdade, as pessoas participaram do processo, então elas já sabiam do que se tratava, mas é sempre bom ter uma referência visual e um marco para que aquilo possa ser trabalhado de uma maneira mais fácil. Logo embaixo, eu tenho exemplos de soluções que, na verdade, são muito mais
caracterizadores daquele problema do que em si indicadores de como resolvê-lo. Isso aqui é importante porque, em termos didáticos, se mostrou muito eficiente. E também acolhe várias das ideias, das possibilidades de resolver ao longo do processo, porque, apesar do momento, digamos assim, no processo, existe um momento mais dedicado à ideação, o processo de você diagnosticar e se aprofundar num problema, ele já em si é extremamente estimulante para que essas inovações e essas constatações e possibilidades de resolução apareçam. Então, elas foram colhidas, na verdade, durante todo o processo ela é colhida, e elas são checadas com as pessoas, e, inclusive, contribuições que vêm espontaneamente depois. E, por último, dentro da carta, existe um local para avaliação daquele desafio, daquela problemática, dentro do contexto das outras cartas. Isso daqui é um assunto que, se eu fosse me aprofundar, ele levar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora, porque foi um processo longo e trabalhoso de estabelecimento de critérios para que a gente pudesse, como um coletivo, identificar quais eram as cartas mais urgentes para que a gente pudesse resolver, já que os recursos eles eram limitados. E aí, como fruto final dessa matemática, nascia um valor, que é o peso da carta, a força da carta, que é aquele, o 78.4, no caso dessa 19. E, basicamente, esses 33 pontos estavam organizados, clusterizados em 4 áreas de conhecimento, ou quatro temas. Uma aprendizagem, aí, no caso, a aprendizagem do gabinete, ou seja, dos servidores, sobre como que eles poderiam melhorar a prestação de serviço deles, gestão e melhoria da prestação de serviço, construção da equipe, ou seja, uma coisa é trabalhar sozinho entre especialistas, e outra coisa é potencializar 19 pessoas, mais Câmara Municipal, mais atores da sociedade. Isso que é trabalhar junto, isso que é trabalhar em equipe. Então, como que a gente constrói essa equipe, desde o micro até do macro? E qual o foco de atuação daquele mandato específico? Aqui, apenas para ilustrar um caso dentro daqui. A carta 19 ela faz parte desse tema de aprendizagem, mas um outro tema é como poderíamos promover e estudar nossos acertos e erros para que eles fortalecessem nossas futuras ações e posturas. Em gestão e melhoria, como poderíamos atuar de forma mais transparente, internamente e externamente. Foco de ação, outro exemplo. O número ali é o número da carta, tá? Como poderíamos avaliar o impacto das nossas ações isoladamente em conjunto. Isso daqui é super importante, porque mostra que as ações e atitudes do mandato elas têm um valor em si, um peso de avaliação dentro das métricas que vão ser desenvolvidas para cada ideia. No entanto, elas precisam estar dentro de um contexto, de um ecossistema de solução, para que elas façam sentido dentro de um todo. Ou seja, elas têm que se mutuamente apoiar para que aquilo, de fato, encontre a potencialidade transformadora que as ideias têm. Sozinhas, elas pedem muita força. E a construção da equipe. Como poderíamos co-criar e compartilhar uma visão futura do que seria esse mandato, diferente, desejado pela equipe, relevante, bom, novo, enfim, construção de visão futura, muito mais do que um planejamento estratégico, é algo fundamental nesse processo, senão as pessoas acabam remando em direções distintas e você pressupõe que todas estão remando para o mesmo lugar. Segunda parte do processo, que nós estamos, inclusive, até hoje. Esse daqui é uma entrega. Na verdade, ele é uma entrega e, ao mesmo tempo, um sistema muito simples de gestão do próprio gabinete, do que está sendo feito com relação a esses pontos de alavancagem. Eu dividi também esse painel em 3 blocos, da esquerda para a direita, e eu vou mostrar rapidamente como que eles funcionam de forma contínua, qual é o fluxo de ação e reação desse processo. Basicamente, eu tenho uma lista, então ali em colorido eu tenho as 4 áreas temáticas, depois em cada linha eu tenho cada uma das cartas, né, com a sua pergunta-chave colocada, então ali eu tenho elencado todos os nossos pontos de melhoria. Esses pontos de melhoria, eles são cruzados com todas as pessoas dentro do mandato
e como que cada um gostaria de se envolver nesse processo. Eu gostaria, inclusive, também a disponibilidade, pode se envolver nesse processo. E aí, na intersecção entre carta e pessoa, eu tenho, de forma espontânea, a pessoa vai lá no gabinete, coloca lá o número do papel que ela quer desempenhar naquela carta específica. Isso faz com que a gente tenha uma gestão de recursos e saber quem faz o que dentro desse contexto, desse ambiente das 33 cartas, para que a gente possa saber o que precisa de mais apoio, ou como que as coisas estão caminhando ou não. Eu, inclusive, estou ali na última das listas. A pessoa ali mais para a direita ali sou eu, que está tudo azulzinho e um pontinho laranja. Aquele pontinho laranja é a carta 19, que é a carta que eu adotei para poder colocar maior energia. E dentro dessa postura de quais as maneiras que eu posso participar desse processo de forma colaborativa, a gente criou juntos ali 4 papéis básicos. Um deles é do tocador de bumbo, que basicamente a pessoa ele é um co-executor, só que ele tem mais energia para manter o pique da atenção em torno da solução daquela carta. E, na verdade, esse nome surgiu da própria equipe, isso foi um hackeamento de outras metodologias, mas surgiu muito forte, porque no processo de explicar esse papel específico, a pessoa falou assim, tipo, bateu o bumbo e tal. É isso mesmo. E aí aquilo lá reverberou tão legal, que falou assim, vamos colocar isso como sendo já uma apropriação da própria equipe sobre o processo e metodologia. A gente tem o co-executor, que, na verdade, é a pessoa que vai mão na massa, que vai, dentro das limitações dela, vai fazer pesquisa, enfim, vai coordenar todo aquele processo, segunda metade do design. A gente tem o consultor, que é a pessoa que já sabe que não tem tanta disponibilidade, mas quer se envolver no processo. Então, ela sinaliza, colocando lá que ela quer ser uma consultora dentro daquela carta, que ela está disponível e interessada em ser pontualmente envolvida para ajudar no processo. E tem a Mãe Joana, que também é um hackeamento de um outro termo, que surgiu de uma forma muito espontânea, que, na verdade, é a pessoa que não queria, naquele momento, se comprometer com alguma coisa, porque naquele momento ele não sabia qual carta ele tinha predileção, ou, por aquele momento, ele não tinha energia e nem tempo, pelas atribuições e demandas do gabinete. Então, ele queria deixar aquilo em aberto e gostaria de ter uma posição assim, olha, eu entro e saio quando eu quiser, eu decido, tá, sem problema nenhum. Entendeu? Porque é voluntário, então... o que mais interessa é a energia que a pessoa quer colocar no processo e muito menos com que ela se compromete. Então, entrar e sair dos papéis era uma pré-condição para participar dessa colaboração, que foi bem interessante. Vários aprendizados sobre isso. E, por último, vocês podem ver lá que à extrema esquerda, a linha azul, que sou eu, dentro daquele pontinho laranja, dali saem várias referências, várias linhas. Na verdade, aquilo ali são as conexões com as ideias que surgiram, tanto no processo quanto depois, no momento específico de ideação, para resolver aquela carta 19 em específico. Mas, como essas cartas elas surgirem, foram desenvolvidas de forma sistêmica, você resolver uma carta, ou você fazer alguma coisa para resolvê-la, você impacta direta e indiretamente todas as outras cartas. E essa é a grande beleza do sistema, que inclusive a gente tem uma matriz de avaliação sistêmica de como que uma ideia, porque surgiu de repente por uma carta, ela pode impactar outras cartas, ou seja, ela ganha mais importância em termos de prioridade, recursos e energia para dentro do todo. Isso foi importantíssimo a gente ter consciência. Mas, para ter uma noção, digamos assim, mais rápida e apurada de quais cartas estão diretamente relacionadas, quais ideias estão relacionadas a uma carta, essa matriz se tornou e tem servido bastante. Então, basicamente, eu tenho uma coluna onde tem as ideias pela carta e eu tenho um status de como que aquela carta está. Por cor, eu consigo saber o que eu preciso fazer, se é alguma coisa que eu estou esperando a resposta de alguém, ou se eu preciso colocar energia para resolver algum ponto ali, ou seja, depende de mim. Então, na verdade, são dependências. Isso aqui também é um hackeamento de gestão de projetos. E dentro do corpo ali desse sisteminha, do status, eu tenho o que eu estou esperando, o que eu preciso fazer. Isso daqui é muito prático, muito simplista e é uma ferramenta interessante
para você monitorar, ter consciência do todo e ter uma ação diária sobre cada uma dessas ideias, ou seja, você conseguir balançar um pouquinho, um pratinho de todas elas. E aqui eu queria dividir com vocês, só para vocês terem uma ideia, dessa carta 19 aqui saíram, quer dizer, esses saíram não é saíram mais de 150 ideias, mas elas foram naturalmente ganhando maturidade, se autoselecionando, foram selecionadas, enfim. Então, teve um processo de decupagem e de criterização para essas ideias, elas terminaram em 35 ideias que hoje estão em níveis diferentes de prototipagem. Uma dessas ideias é a criação de um jogo para simplificar uma mecânica, que é uma mecânica extremamente complicada, que é essa mecânica do Legislativo Municipal. Só que ela é muito complicada porque ela tem basicamente 2 momentos e vários atores atuando em conjunto. Então, esse jogo, que ele já tem um pré-planejamento sobre ele, a gente está buscando apoio de vários sponsors e agentes interessados nessa transformação do legislativo, é que eu tenha a criação de um jogo que mostre o momento pré-eleitoral, depois o pós-eleitoral, e o pós-eleitoral já dentro da mecânica de legislativo, executivo, judiciário, dentro da escala municipal. E um complemento desse jogo é um jogo para a cidadania, para que o cidadão, a liderança local, as ONGs e empresas, enfim, a sociedade civil possa entender como que ela, dentro da mecânica do governo, ela entra e quais são os pontos de contato e como que é esse fluxo dessa mecânica. Então, é algo que é extremamente interessante, que está sendo desenvolvido por um grupo que são mestres nessa área de jogos, que é o pessoal da Quequeré. Tem uma outra ideia muito interessante, está sendo desenvolvida pelo pessoal do É Nós, jornalismo jovem, que, na verdade, é como desenvolver processos, metodologias de jornalismo investigativo hiperlocal, ou seja, nas comunidades, para que esses jovens possam entrar em contato com os desafios locais, com os problemas locais, e possam depois entrar em contato com o governo, com o legislativo, ou seja, qual a instância necessária para resolver os problemas locais. E, desse processo, criar uma curva de aprendizado e, digamos assim, um caminho das pedras, de forma aberta, para que outros grupos possam reaplicar aquele aprendizado, testar novamente e agregar mais conhecimento a esse processo. Então, basicamente, é o empoderamento do jovem local, para que ele, junto com a comunidade, possa resolver os seus problemas através do governo. Um projeto também que já está em vias de implementação dentro da Câmara Municipal, que é o Hack Lab, pela Transparência Hacker, que é um projeto que a gente está extremamente apoiando, e a gente teve muita sorte, porque o presidente da Câmara, José Américo, ele é extremamente aberto e interessado na mudança do legislativo. Então, das 35 ideias que nós mostramos para eles, já estavam mais maduras e selecionadas. Ele aprovou todas, ou seja, aprovar significa que ele quer participar, ele quer apoiar, e isso foi incrível em termos de maturidade para casa, porque a gente vai ter um apoio sistêmico, e agora o Lab Hack, que é um espaço dentro da Câmara Municipal, para que pessoas que interessadas nessa transformação, interessadas em transformação, em transparência, em ampliar a cidadania e consciência do que está sendo feito e de como pode participar do processo legislativo, possam ir até a Câmara Municipal e, dentro de todos os processos, mentalidades e ferramentas que eles já têm disponível, ter uma atuação muito mais efetiva. Um outro projeto interessantíssimo é da Ouvidoria no Gabinete. A Ouvidoria na Câmara Municipal de São Paulo foi pioneira no Brasil, foi a primeira, e agora a gente quer construir uma mini ouvidoria, ou seja, uma ouvidoria dentro do gabinete. Para quê? Para que o fluxo da informação e do feedback e da transformação ele capilarize para dentro dos departamentos e instituições decisórios dentro da Câmara Municipal. Isso daqui vai aumentar. Isso daqui foi uma ideia, inclusive, co-criada com o pessoal da ouvidoria do Legislativo. Isso daqui, sem dúvida, vai aumentar muito mais o poder da ouvidoria, como dos gabinetes, de conseguirem ouvir ou atender melhor as solicitações e servir melhor a sociedade.
Uma outra coisa fantástica que tem acontecido, que já é uma ideia existente, recente, mas existente, que é a Escola do Parlamento, que é uma instituição também incrível dentro da Câmara e que disponibilizou assim uma relação. Nós construímos uma relação com eles, aonde temas que para nós eram caros e importantes, existia uma avaliação para ver se aquilo de fato poderia ser implementado para outros servidores públicos. Então, basicamente, a gente começa uma relação de temas através de palestras e isso vai migrando para formações e cursos com mais profundidade de conteúdo. Por exemplo, um curso uma palestra de diálogo que nós demos, diálogo e mediação para ativismo social, dentro da Câmara, pela escola, e agora ele está evoluindo para ser um curso sobre diálogo dentro da Câmara. E, por fim, na verdade, essas ideias aqui, esses cartazinhos aqui, são só atalhos de comunicação, tá? A coisa não é assim. Então, também a ideia aqui nessa última, que é esse site aberto de User Experience, que, na verdade, é uma intenção muito grande de trazer ou criar algo que seja acessível para os gestores, cidadãos, etc., sobre usabilidade para ser aplicada dentro de governo. Então, tem um site, que é usability.gov, nos Estados Unidos, que é um site muito interessante, focado principalmente em canais da internet, mas ele tem ali uma estrutura e tem conhecimento condensado que seria interessantíssimo adaptar esse conteúdo para que fosse oferecido de forma aberta para a sociedade, para todos nós, para livre utilidade. Bem, esse projeto hoje, ele está no momento, ele entra numa fase diferente. Ele continua dentro do processo do design, em momento ainda de ideação, prototipagem, teste, incorporação dos aprendizados, mas ele está num momento diferente. No começo desse ano, eu fiz uma proposta para o Ricardo para que o projeto saísse do gabinete, ou seja, o Ricardo já não seria mais o sponsor e nem o contratante, né, dessa iniciativa, e ela seria agora de propriedade, digamos, da sociedade civil. Seria um processo cada vez mais aberto e em rede. E ele topou fazer isso. Então, esse projeto, inclusive, por isso que o convite inicial para que vocês se sentissem dentro de um processo de cocriação é porque eu gostaria muito da participação, do feedback, da interação de vocês a partir desse momento, a partir do momento que vocês tiveram contato, acha que, de alguma maneira, isso ressoa em vocês, as premissas e todo o propósito dessa mudança no legislativo é algo que para vocês, é algo relevante, eu gostaria muito da participação, da conexão, da interação, para que pudesse continuar levando esse projeto para frente. Porque ele vai continuar, todas as ideias que estão sendo prototipadas, elas vão continuar. O que a gente precisa agora, porque, na verdade, esse é um processo, eu estou sendo meramente um portador de um projeto, eu não sou o autor de um projeto, eu sou um participante dele, então eu estou aqui em nome de muita gente falando sobre ele. Então, esse grupo de pessoas que já, em tempos e níveis diferentes, estão já envolvidos com essa transformação do legislativo, precisam de apoio para que as ideias possam avançar. A gente precisa, obviamente, de aumentar essa interação para que o feedback também seja ampliado, tanto em quantidade como em qualidade, e a gente poder reintroduzi-los dentro do processo. Ampliar a conexão em rede, porque, de fato, a envergadura e o conhecimento e a potencialidade desse projeto, ele só pode atingir, digamos, a sua maturidade se ele for feito em uma escala, se for feito com um nível de eficiência e produtividade que até agora não foi feito. Então, é fundamental isso, senão corre o risco de morrer na praia ou ele perder muito dessa energia dele. Colher novas ideias, colher novas inspirações, colher novas possibilidades de resolver esses problemas. É muito interessante o processo de investigação e o processo de ampliar essa rede, porque quanto mais gente você conhece, mais iniciativas você não sabia que existiam e que você achou que aquilo ali, precisa criar uma ideia para resolver aquilo. Bom, quando vê, já tem alguém que já está desenvolvendo aquilo há muito mais tempo, que simplesmente precisa de um apoio. Então, ampliar essa rede para mapeamento, identificação dessas iniciativas e apoio dessas iniciativas é fundamental para o processo.
estruturar o aprendizado, justamente essa questão do metaprocesso, da meta-ideia, porque até agora foi um rolo compressor, a gente foi fazendo. Agora, como a gente consegue estruturar tudo que foi aprendido para que minimamente ele seja um material inspiracional para outras pessoas e realidades do país que são muito diferentes da realidade de São Paulo, da Câmara Municipal. E para que justamente isso possa vir a ser, ou possa se desdobrar em tecnologias sociais de aplicação fácil para outras realidades, nesses micro municípios, ou municípios até 50 mil habitantes, que correspondem a 90% dos municípios no Brasil. Então, a discrepância do local de pilotagem desse projeto e a realidade para onde, de fato, ele precisa impactar, existe um gap muito grande. Inclusive, como próximo passo do projeto, justamente para ter essa chance de pilotagem numa escala mais apropriada e mais representativa do Brasil, até primeiro semestre de 2015, eu e minha esposa, a gente está se mudando para uma cidadezinha no sul da Bahia, uma cidadezinha pequena, tem em torno de 20 mil habitantes, chama Uruçuca, e era perto de Ilhéus, ali, Itacaré, justamente para levar esse projeto para um outro nível de pilotagem, de prototipagem, onde é uma região que já tem várias iniciativas fantásticas sendo desenvolvidas, o pessoal do Nosso Ilhéus, o pessoal do Arapiaú, enfim, uma rede de agentes, inovadores locais espetacular. E o projeto, o propósito do projeto foi super bem acolhido, e a gente vai se mudar para lá, então, para depois, nos próximos anos, estar investindo, enfim, tempo e enfim, a nossa crença nesse processo de transformação do legislativo e reempoderamento do cidadão, que, no final das contas, tudo isso é para que a gente se reaproprie da nossa responsabilidade dentro desse processo legislativo e relação que a gente tem com os outros poderes e com a própria sociedade. Muito obrigado. Eu fiquei aqui controlando o que eu ia falar, o que não ia falar, porque a quantidade de coisas que eu queria dividir com vocês, ao mesmo tempo, respeitando a restrição de tempo, foi muito doloroso para mim. Então, desculpe se eu fui muito superficial em questões, mas, como eu disse, estou super disponível a gente trocar, construir isso juntos. Obrigado.